Gennady tem olhos que transformam gente comum em obra de arte. Foi assim com Vera. Um encontro, um romance rápido, uma traição que partiu mais do que um coração. Quando o arrependimento finalmente vira coragem, já é tarde. Vera aceitou um casamento que resolve problemas, abre portas e fecha outras. Enquanto a irmã aguarda uma cirurgia cara, cada passo de Vera pesa. Dever ou desejo, promessa ou paixão. A história de hoje é sobre o preço das escolhas e o risco de perder a si mesmo para salvar quem a gente ama. Você ficaria onde está seguro? Ou seguiria o único caminho que faz seu peito bater forte? Diz nos comentários de que lugar do mundo você está vendo este vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. O estúdio de Gennady cheirava a químicos de revelação e café recém-passado. Paredes cobertas por fotos em preto e branco capturavam silêncios e tempestades. Ele ajustava lentes como quem sussurra segredos ao tempo. Vera entrou discretamente, balde e vassoura na mão, olhos atentos a cada detalhe. O clique do obturador foi a primeira palavra que trocaram sem falar. Uma modelo atrasada deixou o clima suspenso, como um filme pausado no meio. Gennady testou a luz refletida num vidro, criando faíscas de ouro no ar. Vera, curiosa, encostou-se à porta, sem querer ser vista nem ouvida. Ele notou um brilho tímido, um rosto que não cabia em ofícios impostos. "Gosta de fotografia?" perguntou, abrindo um espaço que não era só físico. Vera sorriu com o canto da boca, pedindo desculpas pelo uniforme molhado. Disse que gostava de histórias guardadas nas coisas simples da vida. Ele ofereceu um café, como quem convida o destino para sentar. A conversa caminhou por trilhas de infância, perdas e pequenos milagres. Parecia que as paredes, enfim, respiravam junto com eles. A sessão começou e faltou uma figura para segurar um rebatedor de luz. Vera se ofereceu, mãos firmes, olhar atento às instruções suaves. Gennady a guiava com delicadeza, como quem afina um instrumento raro. O rosto de Vera refletia a claridade, devolvendo-a multiplicada. Por instantes, a modelo desapareceu do centro do quadro. Quando a modelo partiu, o estúdio ficou grande e silencioso. Gennady mostrou negativos e explicou a dança entre sombra e claridade. Vera falou do trabalho de faxina, do hospital e de noites sem descanso. Ele ouviu como quem fotografa com os ouvidos, em longa exposição. Ali, o mundo se acomodou num foco novo e inesperado. Do lado de fora, a cidade urrava entre ônibus, neve rala e buzinas. Eles caminharam até a esquina, partilhando o mesmo guarda-chuva. Uma piada tímida virou risada, e a risada virou coragem. Gennady pediu o telefone anotado no verso de um recibo. Vera hesitou, mas a caneta já corria como um rio convencido. No dia seguinte, o destino bateu antes do despertador. Uma mensagem breve. "Café às 6, luz boa no crepúsculo." Vera respondeu com um coração que a mão tentou disfarçar. Ela escolheu um casaco simples, mas o gesto era de festa. A cidade parecia menos pesada quando o amor a esperava. Encontraram-se na ponte onde o vento canta em aço. Gennady falou de um projeto sobre mãos que constroem o mundo. Propôs fotografar as dela, calejadas, firmes, bonitas de verdade. Vera aceitou, como quem concede ao vento um segredo guardado. E o obturador, de novo, disse o que a boca ainda não sabia. A primeira foto mostrou Vera segurando o próprio riso. A segunda capturou a coragem que mora atrás dos olhos. A terceira foi um aceno do futuro, batendo a janela. Gennady viu nela uma história inteira pedindo passagem. Vera viu nele uma casa acesa na noite mais fria. Quando se despediram, o crepúsculo virava ouro líquido. Ele tocou de leve a manga do casaco dela, pedindo licença. O gesto valia mais que um beijo apressado na esquina. Vera foi embora levando no bolso um pedaço de luz. Gennady ficou com a sensação de ter conhecido seu melhor retrato. Na madrugada, o laboratório brilhou em rubro e nostalgia. Ele ampliou a foto de Vera e parou para respirar. Era como se a imagem falasse em uma língua antiga. "Há destinos que nos escolhem", pensou, voltando ao foco. E decidiu que aquela série teria o nome dela. Os dias seguintes correram em passos largos e delicados. Cafés curtos viraram passeios longos sem mapa. Vera contava histórias de infância, de chuvas no telhado fino. Gennady mostrava retratos de trabalhadores, mães, jornaleiros. Juntos, alinhavam vida, luz e sombra, como num tripé perfeito. Ele a fotografou varrendo um pátio banhado por tarde pálida. Ela pediu que ele guardasse também os risos fora de cena. Gennady prometeu um álbum só para memórias que não posam. Vera acreditou, sem cálculo,
onde o coração faz contas próprias. E o inverno pareceu menos severo naquela esquina de mundo. Numa noite falaram de futuro como quem monta um quarto. Uma cama simples, um varal de fotos, uma janela para o leste. Vera sonhava levar a irmã ao mar quando a saúde deixasse. Gennady queria abrir uma exposição sobre amores anônimos. Entre promessas, costuraram esperança com fio de silêncio. As diferenças sociais apareciam como frestas na madeira. Vera tinha medo de não caber no mundo dele, tão cheio de arte. Gennady temia falhar com ela, como já falhara consigo mesmo. Riram do próprio receio, jurando cuidar um do outro. Mas as frestas, discretas, deixavam vento entrar. A irmã de Vera piorou num começo de primavera cinzento. Os médicos falaram de exames, custos e urgência. Vera apertou o uniforme, pensando em horas extras e milagres. Gennady segurou sua mão, dizendo que encontrariam um caminho. E a promessa pareceu um farol aceso contra o nevoeiro. No estúdio, ele a fotografou colhendo luz de uma janela aberta. "Você é ponte", disse, "entre o que falta e o que floresce." Vera sorriu, envergonhada, porém aquecida por dentro. A palavra ponte virou senha entre os dois, pequena e imensa. Cada mensagem terminava com um desenho de travessia. Começaram a juntar moedas num pote de vidro na cozinha. "Cirurgia da Lena", escreveu Vera num papel preso com fita. Gennady acrescentou um rolo de filme como promessa de trabalho. A cada moeda, era como se um tijolo se assentasse no chão. Construía um futuro usando o que tinham à mão. Ele apresentou Vera a um círculo de amigos artistas. Ela chegou tímida, mas trouxe histórias que silenciaram a sala. Falaram do valor das mãos que limpam para o mundo brilhar. Alguém disse que aquilo também merecia estar nas galerias. E Gennady percebeu que o amor amplia a moldura do real. Os dois planejaram uma viagem curta ao campo no outono. Queriam fotografar colheitas e risos de feiras pequenas. Vera pensou em levar a irmã para respirar fora dos corredores. Gennady fez orçamentos, recortou possibilidades com cuidado. O pote de vidro parecia vibrar com um futuro quase tangível. Nessa noite, antes de dormir, prometeram algo simples e vasto. Nunca deixar a verdade de fora da conversa mais difícil. Honrar a ponte, mesmo sob chuva ou vento contrário. Guardar o outro do frio que vem de dentro. E fazer do amor uma casa com portas abertas para o amanhã. Uma semana depois, a cidade trocou o casaco do inverno por chuva. Um convite de galeria chegou com letras douradas e urgentes. Gennady foi chamado a apresentar a série sobre mãos. Vera iria depois do plantão, trazendo o pote de moedas no olhar. Eles combinaram de se encontrar às 9, como quem marca destino. O salão brilhava em taças, risos e holofotes inquietos. Críticos apertavam mãos como quem tira medidas de futuro. Uma curadora, Alina, aproximou-se com elogios cintilantes. Ofereceu brindes, contatos e uma sala reservada para conversar. Gennady sorriu, lisonjeado, sem notar o chão ficando escorregadio. Mensagens de Vera chegaram dizendo, já saindo do hospital. Ele respondeu, te espero, mas foi puxado por apresentações. As palavras patrocínio, residência e turnê fizeram barulho doce. A música aumentou e o tempo encolheu sem pedir licença. O relógio marcou 9h30, com dedos frios no pulso. Alina sugeriu recolher-se do tumulto para negócios sérios. Um corredor discreto guardava quadros e perfumes caros. Ela falou de contratos, contato e tocou o ombro dele. A proximidade era uma fotografia desfocada e perigosa. Gennady sentiu o mundo vacilar, como tripé mal aberto. Ele pensou em Vera e no pote de vidro sobre a geladeira. Lembrou da ponte que prometeram atravessar de mãos dadas. Mas confundiu desejo com vitória, carência com aplauso. Um beijo roubado estourou como flash proibido na retina. A traição aconteceu rápida, coberta por veludo e silêncio. Quando a porta se fechou, a culpa entrou sem bater. Ele tentou ligar para Vera, mas o sinal falhou 2 vezes. Escreveu, onde você está? Sem coragem de escrever, errei. Voltou ao salão, mas as luzes já pareciam interrogatórios. O aplauso final do evento soou como sirene de incêndio. Vera chegou atrasada, com cheiro de desinfetante e esperança. Perguntou na recepção pelo fotógrafo de mãos que brilham. Disseram que ele tinha subido para tratar de contratos. Ela esperou ao lado de uma escultura que lembrava uma ponte. O relógio passou das 10 e a chuva engrossou o recado. Gennady desceu com passos que tentavam parecer firmes. Viu o espaço vazio onde Vera deveria estar inteira. Um segurança disse que uma moça de casaco simples foi embora. Ele correu para o laboratório como quem foge do espelho.
Lavou as mãos longamente, como se culpa fosse prata oxidada. A mensagem que enviou dizia: "Desculpa, fiquei preso com a curadora." Não falou do beijo, não falou do corredor, não falou de si. Disse: "Amanhã eu explico." Feito remendo em tecido molhado. O silêncio depois do envio era uma sala sem janelas. E o coração batia fora do enquadramento correto. Na janela, a cidade piscava com olhos de neon cansado. Ele ampliou uma foto de Vera para pedir perdão ao papel. A imagem retribuiu com dignidade impossível de tocar. Prometeu confessar, mas adiou como quem sobressalta em sonho. Ao dormir, sonhou com uma ponte que rachava no meio. Vera acordou cedo com a sensação de quem perdeu um ônibus. No bolso, a mensagem curta pesava mais que um tijolo. Ela pensou na promessa da verdade feita na noite anterior, e em como promessas são frágeis quando não seguram mãos. Partiu para o trabalho com passos que não confiavam no chão. No hospital, uma colega comentou sobre a festa luxuosa. Disse ter visto fotos nas redes, taças e abraços apertados. "Seu namorado está estourando", brincou sem maldade alguma. Vera riu de canto, mas a barriga virou um nó miúdo. Pediu intervalo mais cedo, como quem precisa de ar. À tarde, passou no estúdio para entregar um pão ainda quente. Encontrou o laboratório escuro e o cheiro ácido de culpa. Sobre a bancada, um lenço de perfume que ela não conhecia. E um recibo de vinho caro, sem o nome dela no verso. A ponte dentro dela gemeu como madeira sob tempestade. Gennady chegou com olhos vermelhos e palavras desalinhadas. Tentou um abraço, mas a verdade colou-se ao corpo como gelo. "Precisamos falar", disse Vera, lembrando da senha combinada. Ele desviou o olhar, caçando refúgio nos negativos pendurados. "Eu errei", começou, como quem pisa num vidro inevitável. Contou do corredor, do beijo, da vaidade que vestiu outra pele. Disse que a cabeça ficou barulhenta e o coração saiu de foco. Falou da vergonha, das mãos lavadas até ficarem ardendo. Assumiu sem atenuantes, sem esconderijo, sem moldura bonita. Vera ouviu tudo sentada, segurando a alça da própria dignidade. Ela lembrou da irmã e do pote de moedas na geladeira. Pensou em futuras contas, exames, fila, contra-cheque, mas a dor que mais doía era a que não cabe em planilha. O amor, aquele que abre janelas, sentiu o vento entrando. "Eu não sei se consigo", disse com voz de porcelana. Gennady prometeu mudar, aprender, desfazer padrões antigos. Falou do medo de não ser suficiente, herdado de silêncios velhos. Disse que a fama recente tinha cheiro de armadilha. E que sem Vera, qualquer fotografia era parede sem quadro. Mas promessas, agora, soavam como moedas falsas na palma. Vera levantou-se e devolveu a chave do estúdio. Guardou na bolsa a foto em que segurava o próprio riso. "Obrigada por dizer a verdade, mesmo atrasada", sussurrou. "Eu preciso escolher a mim e a minha família por enquanto." Abraçou o vazio com coragem e foi embora sem fazer barulho. Na rua, a chuva lavou a maquiagem e acendeu faróis trêmulos. Ela caminhou até a ponte onde o vento canta em aço. Cada passo era um corte, cada respiro um remendo simples. Decidiu que não seria a versão quebrada da própria história. Mas doeu como se o mundo coubesse num suspiro torto. No laboratório, Gennady tirou a foto dela da parede. Guardou-a num envelope, como quem devolve o tempo. A câmera pesou mais que uma pergunta sem resposta. Ele apagou as luzes e ficou sentado, ouvindo seu erro. E à noite, longa, começou a escrever o preço do perdão. O mês seguinte chegou com o peso administrativo das decisões. Os médicos refizeram orçamentos e anexaram prazos que pareciam espinhos. O marido de Vera, cortês e estratégico, ofereceu um casamento com termos claros. Segurança, plano de saúde premium e acesso imediato aos melhores cirurgiões. Vera ouviu tudo como quem calcula tempestades em telhados frágeis. O civil aconteceu numa manhã de céu lavado e sorrisos treinados. Flores brancas ocupavam a sala como neve que não derrete. Ela assinou o livro com mão firme, pensando na veia da irmã. Ele assinou pensando em reputação, legado e agendas futuras. A aliança brilhou como farol que também pode cegar quem dirige. O marido era um homem de gestos precisos e frases lapidadas. Não lhe faltavam bons modos, filantropia discreta e punhos engomados. Via o mundo como um tabuleiro, onde peças devem obedecer coordenadas. Desejava uma esposa exemplar, pontual, decorativa e silenciosamente grata. Vera percebeu que caberia num retrato, mas não numa conversa. Na primeira noite, o quarto parecia um hotel que ensina etiqueta.
Vera tocou a aliança e sentiu um peso antigo atravessar a pele. Era promessa para Lena e grilhão para a mulher que queria respirar. Chorou sem soluço, para não marcar o travesseiro de dúvidas. Depois dormiu em vigília, como quem guarda a própria fortaleza. Mudou-se para um apartamento alto onde as janelas cortavam o vento. A governanta mostrou cada gaveta como se apresentasse pequenas vitrines. Havia regras para flores, horários para visitas e lugares para vozes. Vera aprendeu o mapa da casa como quem decora fronteiras em guerra. Entre vidros e mármores, sentiu falta do cheiro de café no estúdio. Um cartão metálico abriu-lhe portas, salas, lojas e salas de espera. Mas todo acesso vinha com relatório, senha e sutil cobrança de postura. O marido controlava despesas sob o pretexto de proteger o futuro comum. Filantropias eram anunciadas nos jornais, junto ao sorriso quase matemático dele. Vera passou a medir palavras como quem mede doses de medicamento. Lena respondeu bem a um novo protocolo enquanto aguardava a cirurgia. Os exames mostraram melhora interina, mas o relógio da doença continuava alto. A equipe marcou a data para dali a 8 semanas, entre rezas e planilhas. Vera abraçou a irmã com cuidado, guardando alegria num cofre sem chave. Prometeu mar, areia e um retrato sorrindo no primeiro dia de sol. À noite, sozinha, abriu uma gaveta proibida e escondeu uma fotografia. Era a imagem de si mesma segurando o riso, feita por Gennady. Atrás do papel, guardou o papelzinho com o desenho de uma ponte. Nenhuma palavra sobre ele escapou, nem mesmo para o espelho do closet. O silêncio, porém, tinha batimentos que insistiam em atravessar paredes. No ambulatório, encontrou um panfleto sobre constelação familiar ao lado do bebedouro. Leu que padrões se repetem quando histórias não ganham voz e lugar. Dobrou o papel com pressa, temendo mexer nas raízes com a árvore frágil. Guardou-o na bolsa, entre um rosário de plástico e recibos de farmácia. Prometeu a si mesma olhar aquilo depois, quando o mar voltasse a caber. Numa gala de caridade, ela sorriu para fotógrafos que não olhavam de verdade. O marido discursou sobre méritos, esforço e responsabilidade com brilho ensaiado. Vera aplaudiu como quem acende uma vela num salão de espelhos. Pensou em Lena entubada, e a coragem ficou de pé dentro do peito. Se era preciso pagar um preço, pagaria sem vender o que a faz humana. Gennady acordou de sobressalto por semanas, com a ponte rachando em sonhos. O laboratório parecia uma igreja vazia, onde a culpa fazia sermão nas paredes. As câmeras pesavam como malas cheias de pedras não declaradas na alfândega. Fotografar virou tarefa de respirar em ar ralo, e todo o foco saía trêmulo. Ele admitiu para si que errara sozinho, e só ele podia aprender a desaprender. Cancelou convites que vinham perfumados de prestígio, vinhos e entrevistas calculadas. Devolveu e-mails de Alina com um texto curto, honesto e definitivo. Disse que precisava reaprender silêncio, ética e distância do aplauso que embriaga. A curadora respondeu com frieza cortante, oferecendo uma última chance elegante. Ele não aceitou, e descobriu que dizer não também dá uma fotografia nítida. Tentou organizar uma campanha de retratos para levantar fundos ao hospital público. Mas a fofoca correu mais rápido que panfletos, e portas se fecharam como obturadores. Aceitou a derrota com a humildade de quem chama pelo primeiro degrau. Ofereceu aulas gratuitas para jovens que nunca haviam tocado uma câmera. Nos olhos deles, reconheceu a honestidade de uma luz que não exige holofote. Saiu pelas madrugadas fotografando padeiros, lixeiros, vigias e motoristas cansados. Pediu autorização, contou sua falha e tornou o projeto um pedido de desculpas. Cada retrato vinha com uma história escrita à mão, sem assinaturas chamativas. Pagava pequenos cachês com o que sobrou após vender uma lente favorita. Chamou a série de turnos, porque a vida muda de cena enquanto todos dormem. Ele escrevia cartas para Vera que nunca chegavam a endereço algum. Cartas longas, onde assumia a responsabilidade sem pedir retorno imediato. Ficavam guardadas numa caixa de papelão com o título Ponte que Persiste. Às vezes levava a caixa até a ponte real e apenas respirava com ela. Jogava nenhuma ao rio, porque não queria que o arrependimento virasse espetáculo. Soube por amigos do bairro que Lena aguardava a cirurgia num calendário ansioso. Vendeu uma câmera antiga herdada de um professor que lhe ensinou paciência. Doou o valor de forma anônima ao fundo solidário do hospital, sem bilhete algum. Sentiu vontade de fazer mais, mas se conteve para não invadir a história alheia. Entendeu que ajudar também exige medida, respeito e a coragem de permanecer invisível. Um velho mentor, Yakov, apareceu com um casaco gasto e olhos atentos.
Disse que os homens da família de Gennady tinham o hábito de calar coisas essenciais. Contou como o próprio pai amou errado por medo de amar direito e inteiro. Falou de lealdades herdadas que nos empurram para repetir quedas com novas roupas. Gennady percebeu que seu erro soltou um fio antigo e decidiu segui-lo sem fuga. Ele montou uma pequena exibição de turnos num centro comunitário sem lustres. Gente comum apareceu, reconhecendo vizinhos, tios e o próprio cansaço retratado. Houve choro discreto, risos tímidos, abraços que cabiam inteiros nas molduras. Nenhuma celebridade, nenhum tapete, apenas pão, chá e conversa demorada. Pela primeira vez em meses, a fotografia voltou a cheirar a verdade respirável. Gennady adotou uma disciplina que parecia monástica e terna ao mesmo tempo. Acordava cedo, corria no frio, escrevia 3 páginas de honestidade por dia. Ligou para pedir desculpas a quem ofendeu em escadas que nem lembrava subir. Recusou atalhos, prêmios, convites e atalhos que eram prêmios disfarçados. Decidiu que seu trabalho seguiria as mãos e não os holofotes, custasse o que custasse. No fim de uma madrugada, voltou à ponte e ficou até o sol costurar o horizonte. Disse em voz baixa que esperaria a vida, sem forçar fechamentos nem atalhos fáceis. Se Vera precisasse dele um dia, ela o encontraria em caminho plano e limpo. Se não precisasse, ele ainda assim seria um homem melhor para o próprio retrato. E foi embora, levando na mochila a leveza exata de quem aprende a atravessar sem pressa. O apartamento novo tocava o céu com varandas que diziam muito e escutavam pouco. Os elevadores tinham espelhos que devolviam uma mulher elegante e silenciosa. A cidade parecia uma maquete de luzes obedientes sob o vidro sem poeira. Havia tapetes que pediam passos coreografados e vozes que sabiam a hora de calar. Vera passou a caber nas molduras, mas as molduras não cabiam nela por inteiro. A agenda vinha em cartões gravados a seco, com horas que não admitiam atraso. Uma assistente enviava mensagens sobre flores que combinavam com a estação. Reuniões de conselho, jantares de patrocínio, visitas a alas hospitalares fotografadas. Vera comparecia como quem cumpre um protocolo de temperatura e batimentos. No fim do dia, sobrava um eco de si mesma sentado à beira do sofá. Uma professora de etiqueta corrigiu o ângulo do queixo e a curva dos ombros. Disse que a respiração devia parecer aliviada mesmo quando o mundo pesa. Ensinou a segurar taças como quem segura um segredo que nunca será dito. Vera treinou sorrisos diante do espelho até esquecer o próprio nome neles. Guardou a vontade de rir de verdade para quando ninguém estivesse olhando. O marido falava de metas com a doçura precisa dos números redondos. Seu afeto era um contrato bem redigido, sem adendos emocionais inesperados. Gostava de elogios mensuráveis e de silêncio como prova de eficiência doméstica. Achava bonito que Vera tivesse vindo de baixo e ficasse grata pelo alto. Ela assentia porque a cirurgia de Lena valia mais que qualquer discussão. Nos eventos, fotógrafos pediam que Vera inclinasse um pouco o ombro para a esquerda. As legendas a chamavam de musa discreta e nova dama das benfeitorias. Ela sorria com educação, lembrando das fotos cruas de mãos que constroem o mundo. Em cada clique, sentia uma ausência marcando ponto no fundo da garganta. E uma saudade sem nome rifava silêncio para não custar tão caro. A governanta, Galina, tinha mãos de quem já segurou casas desmoronando. Ensinou a Vera caminhos secretos entre a cozinha e o terraço onde o vento fala a verdade. Ali, serviam chá fora do roteiro e desarrumavam um pouco a perfeição prevista. Galina ouviu sobre Lena, segurou os olhos e ofereceu uma prece da infância. Vera percebeu que a gentileza sobrevive até em vitrines que juram não ter poeira. Certa noite, o marido chegou cansado e deixou escapar um cansaço humano. Foi a primeira rachadura que Vera viu no mármore polido de sua imagem. Ele contou de um investimento arriscado e da pressão para não parecer fraco. Ela ofereceu água e silêncio bom, daqueles que não cobram recibo. Por 5 minutos, quase conversaram como pessoas sem crachá na lapela. No closet, Vera guardou um envelope atrás de lenços que não usa. Dentro, a fotografia em que segurava o próprio riso e uma palavra desenhada. Ponte. Passava os dedos pelo papel, como quem acende uma vela que não pode mostrar. Não era traição, era lembrança de que havia um antes respirando lá dentro. Fechava a gaveta rápido, como quem protege um pássaro da corrente de ar. Da sacada, a cidade parecia um tabuleiro de promessas com manual de instruções. Vera pensou no preço de cada luz que permanecia acesa até tarde. Imaginou Lena caminhando na areia, esperando que o pulmão concordasse com o sal. Apoiou a testa no vidro frio e deixou a respiração desenhar um nevoeiro breve. Jurou que, custasse o que custasse,
Nenhuma ponte seria atravessada sozinha. Na mesa de cabeceira, o panfleto da constelação familiar reapareceu como quem chama. Padrões que se repetem pedem lugar e voz, dizia a frase, em letras humildes. Vera dobrou e desdobrou o papel, testando o peso da pergunta que ele fazia. Não era hora de mexer em raízes, disse a si mesma, pensando na data da cirurgia. Mas guardou o panfleto no bolso do roupão, porque algumas marés não se esquecem. A ligação veio antes do amanhecer, com um chiado que parecia presságio. Lena tinha sentido falta de ar e dores que desenham urgência no corpo. Vera vestiu o primeiro casaco e atravessou os sinais ainda piscando amarelo. O hospital tinha cheiro de desinfetante, café velho e promessas apertadas. Máquinas piscavam como estrelas nervosas em um céu que não garante nada. A médica explicou que o quadro oscilava como barquinho em maragens ruins. Falou de parâmetros, índices, margens e de como a janela do melhor momento afunila. Sugeriu antecipar procedimentos, caso aparecesse viabilidade concreta agora. Vera assentiu com dedos frios, pensando em números que não cabem em envelopes. O relógio continuou andando, porque relógios não aprendem a ter piedade. O marido chegou com um assessor e um bloco de canetas que pesavam status. Disse que acionaria o plano premium, as listas certas e os nomes corretos. Poderiam transferir para uma ala privativa se Vera colaborasse com discrição. A palavra colaboração tinha por baixo uma coleira que não aparecia nas fotos. Vera respirou fundo e concordou, porque salvar vinha antes de discutir. A assistente enviou tabelas de custos e cartilhas de comportamento na suíte. Havia horários para visitas, palavras permitidas e silêncios recomendados. Assinaram papéis que autorizavam procedimentos e caixinhas para estatísticas. O marido sorriu para a imprensa, garantindo cuidado integral e transparente. Vera segurou a mão de Lena, prometendo que nada substituiria o toque que importa. À tarde, a febre baixou um pouco, mas a saturação teimou em números desconfortáveis. Vera percebeu que o medo tem muitas vozes e todas falam ao mesmo tempo. Pediu uma cadeira e ficou, como ficam as árvores que oferecem sombra sem anúncio. Sussurrou histórias antigas de telhados finos e truques para espantar tempestade. Lena sorriu curto, como quem aceita respirar dentro do abraço de outra pessoa. Na capela do hospital, velas tremiam como negativos dentro do fixador. Vera pensou no laboratório de Gennady, nos banhos de luz, na paciência da imagem. Prometeu a algo maior que ela que não repetiria destinos que não escolheu. Entregou o medo por 1 minuto para ver o que as mãos fazem quando ficam leves. Saiu dali com um fio de coragem enrolado no bolso do casaco. Por instinto, pegou o telefone e escreveu: "Você está bem?" Sem destinatário. Apagou a mensagem, reescreveu: "Preciso de força", e apagou de novo, devagar. Não era hora de confundir resgate com retorno, nem dor com atalho. Vera escreveu uma carta que não enviaria, contando ao vento o que doía. Dobrou o papel 4 vezes e guardou na bolsa, junto do panfleto dobrado. Uma enfermeira nova trouxe água, cobertor e uma pergunta sem câmera. Disse que os familiares também precisam de cuidado para não desabar por dentro. Apontou o mural com grupos de apoio e oficinas de escuta para corações cansados. Vera leu Constelação Familiar outra vez, agora como quem reconhece um porto. Prometeu a si mesma que daria um lugar à história antes que a história aprendesse. À noite, pediu ao marido que Lena ficasse alguns dias no apartamento após a alta. Ele concordou, com planilhas, horários e uma cuidadora que prestaria relatórios diários. Sugeriu uma pequena entrevista sobre o valor da família, a ser divulgada no domingo. Vera disse que falaria do que importava, mas não venderia o que é íntimo. Os olhos dele brilharam como metal polido, e o acordo ficou pendurado no ar. De volta ao leito, Vera encostou a testa na de Lena e falou do mar em voz baixa. Prometeu ondas lentas, areia morna e um retrato com risos que não pedem permissão. Disse que às vezes as pontes são longas, mas foram feitas para atravessar andando. Lena respirou melhor por alguns segundos, como quem se lembra do caminho de casa. E Vera entendeu que coragem, quando é verdadeira, aprende a esperar sem adormecer. O outono vestiu a cidade com folhas que lembram cartas antigas. Gennady caminhou até o hospital, parando antes da porta principal. Não queria invadir dores que não lhe pertenciam por inteiro. Deixou uma doação anônima no balcão do Fundo Solidário. E saiu com as mãos leves e o coração ainda em reforma. No retorno, cruzou com Galina, que carregava frutas num cesto. Ela reconheceu os olhos dele, como quem reconhece um inverno. Disse baixinho que Vera estava firme, embora muito cansada.
Ele agradeceu sem pedir notícias que não lhe foram oferecidas. Aprendeu a difícil arte de não exigir o que o amor não deve. À noite, escreveu outra carta que não pretendia enviar a Vera. Falou de turnos, do cheiro do pão às 4 da manhã. Contou como a fotografia reaprendeu a respirar sem palco. Assumiu a traição como um espelho que finalmente encarou. E prometeu ser ponte, mesmo quando ninguém estiver olhando. 2 dias depois, o acaso convidou os dois para a mesma rua. Vera saiu do hospital para comprar um chá de ervas raras. Gennady estava fotografando sombras esticadas no fim da tarde. Os olhos se encontraram antes que qualquer palavra lembrasse de nascer. O silêncio teve o tamanho exato de um pedido de desculpas. "Você está bem?" Ele perguntou com voz que não empurra respostas. "Estou seguindo", disse Vera, guardando a pressa dentro da bolsa. Ele ofereceu caminhar pela calçada onde o vento conhece os nomes. Prometeu não tocar, não exigir, apenas escutar o que fosse possível. E ela aceitou. Porque coragem também sabe andar em pares discretos. Gennady falou pouco, escolhendo cada palavra como luz de estúdio. Disse que não veio para reabrir feridas, mas para honrá-las. Contou dos alunos das madrugadas do projeto Sem Champanhe. Vera ouviu com atenção, que não promete retorno nem vingança. E reconheceu nele alguém menos vaidoso e mais verdadeiro. Pararam na banca onde fotos antigas vesperavam sob plásticos. Ele comprou uma moldura barata e lhe entregou sem discurso. Para a sua irmã, quando o mar couber de novo na mala. Vera recebeu o gesto como se acolhesse um pequeno porto. E os dois entenderam que alguns presentes não exigem laços. Antes de se despedirem, combinaram um café sem data marcada. Vera precisava viver um dia de cada vez, sem rasgar compromissos. Gennady aceitou a condição com gratidão que não pesa. Disse que ficaria por perto, mas do lado de fora do vidro. Ela sorriu curto, como quem respira melhor após abrir a janela. Na volta, ele fotografou a calçada como quem assina um pacto. Nada de atalhos, nada de discursos, nada de atalhos disfarçados. Se a vida quisesse, aproximaria novamente o que já se reconhece. Enquanto isso, ele cuidaria da própria parte da ponte. E deixou o crepúsculo revelar a primeira prova desse novo negativo. Na madrugada, sonhou com a mesma ponte, porém sem rachaduras. Acordou e escreveu 3 páginas de honestidade na mesa da cozinha. Guardou a moldura irmã de outra, para um futuro de areia e sal. Ajeitou as câmeras como quem arruma o peito para amanhã. E saiu, sabendo que reparação é sequência, e não fogos de artifício. A semana começou com uma reunião que cheirava a couro e cautela. O marido trouxe gráficos, previsões e um jantar com investidores. Queria Vera sorrindo ao lado pontual, vestida de consenso. Falou em coerência pública e discrição compatível com a posição. Vera assentiu, pensando em Lena dormindo com a respiração contada. No hospital, a médica sugeriu antecipar exames caros e decisivos. Havia uma janela, pequena, onde o risco ficava menos arriscado. Para aproveitar, precisavam assinar autorizações e lacrar compromissos. Vera segurou a caneta como quem segura um remo na correnteza. Sabia que a maré não espera o coração terminar a oração. Uma mensagem de Gennady chegou perguntando do café prometido. Vera respondeu com sinceridade que a semana era um labirinto. Disse que precisava estar inteira ao lado da irmã e do protocolo. Ele respondeu: "Estou aqui", sem cobranças nem horários implícitos. A palavra ficou leve, porque não exigia prova nem prestação. No jantar, Vera escutou frases que pareciam feitas de mármore polido. Falaram em famílias exemplares e responsabilidade diante da cidade. O marido apertou sua mão como quem controla a cena com sutileza. Ela respirou e pensou em mãos de padeiros, lixeiros e guardiões noturnos. Preferia o mundo onde o orgulho nasce de cuidar do que é real. Ao voltar para casa, encontrou o panfleto de constelação no casaco. As letras miúdas pareciam brilhar como vagalumes disciplinados. Dar lugar ao que foi excluído para que a vida volte a fluir. A frase ficou andando no quarto como alguém que conhece a planta. Vera decidiu ir silenciosa, como quem visita a própria raiz. No encontro, a facilitadora perguntou o que doía sem ferir de novo. Vera falou da avó que trocou amor por segurança em tempos duros. Falou do avô que calou, sumiu e deixou um eco nos descendentes. Falou de Lena, do casamento, da foto guardada atrás de lenços. As representantes se moveram e a sala ficou mais funda que a noite. O campo mostrou um padrão de mulheres salvando a todos menos a si. Mostrou homens que somem quando a culpa levanta paredes. Mostrou crianças segurando pesos que pertencem a adultos de antes. Vera chorou sem esconder, porque esconder é o primeiro tijolo do muro.
E a facilitadora disse que amor sem lugar vira corrente escondida. No final, Vera sentiu as pernas firmes, como quem aprende solo novo. Entendeu que responsabilidade não é pagar com a própria alma inteira. Que ajudar Lena não pede prisão perpétua em casamento sem vida. Que o sim ao amor não precisa ser não à família, se houver verdade. E que romper padrões custa, mas não custa a própria dignidade. Em casa, o marido percebeu um silêncio que não estava no roteiro. Perguntou se havia algo a ajustar na agenda e no comportamento. Vera respondeu que só ajustaria aquilo que não fosse mais mentira. Ele sorriu frio, lembrando que reputações são vidros finos e caros. Ela olhou a cidade e decidiu que não seria reflexo para sempre. Antes de dormir, escreveu uma carta que dessa vez teria destino. Disse a Gennady que precisava de tempo, mas não de muros. Que o amor não seria ponte clandestina, e sim caminho limpo. Que se ele aceitasse passos lentos, poderiam testar um café. E guardou a caneta, sabendo que coragem também aprende calendário. A sala de constelação cheirava a madeira antiga, chá de ervas e chão lavado. Cadeiras em círculo prometiam um tipo de conversa que começa pelos pés. A facilitadora pediu que Vera respirasse como quem abre janelas internas. Havia uma calma atenta, do tipo que escuta até o que não sabe falar. Vera disse seu nome inteiro, e o silêncio respondeu com respeito. Convidaram representantes para mãe, avó, avô e a própria Vera. Outra pessoa encarnou a doença de Lena, pesada como chumbo manso. O marido ganhou um lugar geométrico, correto e distante como coluna. Gennady ficou de fora, no papel do que ainda não pede lugar. O dinheiro foi representado por um lenço dobrado, tenso e útil. A representante da avó olhou o chão como quem busca migalhas de coragem. Seu corpo dizia, eu aguentei, com a dignidade de panos estendidos ao sol. Parecia amar muito e falar pouco, para não acordar a fome antiga. Vera sentiu um tremor nos braços, como herdeira do gesto calado. A facilitadora pediu que o amor da avó recebesse nome e cadeira. O representante do avô ficou de costas, perto da porta e do passado. Havia vergonha nos ombros, medo no quadril e ternura nos dedos. Parecia alguém que se afastou para não contaminar os vivos com ruínas. Vera reconheceu nele um buraco familiar, um eco que puxava escolhas. Deu um passo na direção dele e o corpo inteiro melhorou de ar. A doença de Lena se posicionou entre dinheiro e marido, pedindo passagem. Quando o lenço do dinheiro se aproximava, o ar ficava menos denso. Mas o marido exigia alinhamento, ângulo e silêncio fotogênico. A facilitadora murmurou que trocas sem alma cobram pedágios invisíveis. Vera percebeu que pagava com ela mesma aquilo que não era só dela. Diga a eles que você vê, sugeriu a facilitadora com mãos de rio. Vera encarou a avó e avô como quem aprende uma gramática antiga. Disse, eu vejo seu destino, e com respeito devolvo o que não é meu. As palavras assentaram o chão, devolvendo peso aos pés corretos. A representante da avó ergueu o rosto e o ar ficou menos estreito. O representante do marido ajeitou a gravata invisível e cobrou postura. Vera respirou e disse, eu honro a ajuda e não negocio minha alma. O lenço do dinheiro se moveu para o centro, disponível e sem chantagem. A doença de Lena suavizou o passo, como quem aceita cuidado honesto. A sala experimentou um minuto inteiro de silêncio que cura a pressa. Chamaram alguém para representar o futuro de Vera com verdade. A pessoa sorriu sem euforia, firme como quem sabe atravessar pontes. Gennady continuou do lado de fora, honrado como presença que não invade. Vera percebeu que o amor não precisava ser clandestino para existir, e que clandestino, ali, era apenas o medo de repetir a história de antes. No fechamento, a facilitadora pediu um gesto pequeno e fundador. Vera inclinou-se ao avô e disse, você é o grande, eu sou a pequena. Agradeceu à avó por ter escolhido a vida, mesmo com o coração dividido. Prometeu salvar a irmã sem vender a própria voz em leilão social. E saiu da sala com passos que, enfim, pertenciam ao corpo inteiro. Na rua, o vento trouxe o cheiro de pão e o som dos bondes tardios. Vera pensou em Lena dormindo sob máquinas que aprendem paciência. Sabia que a cirurgia precisava de prazos, assinaturas e mãos abertas. Mas agora o dentro estava menos confuso que o fora polido. E o horizonte pareceu, pela primeira vez, caber no bolso do casaco. No dia seguinte, Vera visitou a tia-avó que coleciona caixas de sapatos. A casa tinha retratos tortos e relógios que erram por poesia e hábito. Pediu notícias do avô, aquele nome que sempre saía pela metade. A tia suspirou como quem abre janela guardada para ventos antigos. Trouxe uma caixa azul, amarrada com fita que lembrava uma veia.
As cartas contavam de dívidas, fábrica falida e cobradores sem misericórdia. Falavam de vergonha, de um homem que saiu para salvar a casa das garras. Prometiam retorno quando a maré parasse de cuspir madeira em cardumes. Havia amor mal aprendido, que se travestiu de silêncio para não ferir. E uma foto dele numa ponte, olhando o rio como quem mede coragem. Vera leu devagar, deixando que o papel ensinasse sua versão dos fatos. Percebeu que a ausência não fora desprezo, mas tentativa falha de cuidado. A avó, orgulhosa, guardou a história como quem guarda espinhos úteis. Ninguém disse nada para não aumentar a dor de quem já doía inteiro. E as crianças herdaram o recado de calar o que pede colo e voz. Foram ao cemitério deixar uma pedra na lápide que não tinha flores. Vera sussurrou: "Eu vejo você, e eu tomo a vida que veio por você." Agradeceu por sobrevivências que não precisa mais pagar com tristeza. Devolveu a ele a parte da culpa que não lhe cabe nos ombros. E sentiu que o peito ganhou centímetros de chão sem fazer barulho. Em casa, escreveu 2 cartas que caberiam num mesmo envelope. Uma para a avó, dizendo: "Eu entendo e te honro pela coragem seca." Outra para o avô, dizendo: "Eu não repito o esconderijo, eu escolho luz." Guardou ambas atrás da fotografia do riso que aprendeu a voltar. E a gaveta deixou de ser esconderijo para virar simples morada. Chamou Gennady para um café num lugar onde o chão sabe das histórias. Contou das cartas, da ponte, da dívida e do amor vestido de silêncio. Disse que não queria resgates heróicos, nem atalhos que confundem destino. Queria parceria limpa, projetos honestos e tempo para passos inteiros. Ele ouviu com respeito e ofereceu presença sem propaganda e sem barganha. Propôs ampliar turnos com retratos que financiem o fundo do hospital. Sem champanhe, sem selfies de prêmio, apenas trabalho e recibos claros. Vera topou coordenar contatos, sem misturar fronteiras com promessas. Decidiram que Lena seria ajudada por uma fila de gente com nome e CPF, e que nenhuma moeda chegaria junto de coleiras escondidas em laços. À noite, o marido percebeu que o eixo de Vera estava mais alinhado. Perguntou de onde vinha essa firmeza que não pedia autorização. Ela respondeu que vinha de família, mas daquela parte que apanha e aprende. Falou em transparência, relatórios e autonomia sobre decisões íntimas. Ele sorriu de canto, incomodado com espelhos que não obedecem. Vera formalizou por escrito o plano de custeio e prestação de contas. Incluiu o projeto de retratos, doações e o que já estava comprometido. Deixou claro que não cederia entrevistas que transformassem dor em ornamento. O marido leu, ponderou e aceitou por cálculo, não por compreensão. Mas o contrato invisível perdeu dentes, e o ar da casa mudou de direção. Antes de dormir, Vera colocou a foto do avô na estante da sala. Não para exibir, mas para dar lugar ao que por décadas ficou sem cadeira. Acendeu uma vela por 5 minutos e apagou sem esperar milagres. Deitou-se com a sensação de que o corpo, enfim, cabia na própria pele. E sonhou com uma ponte inteira, sem rachaduras, pronta para atravessar. Na manhã seguinte, Vera acordou com o coração batendo em compasso novo. O corpo parecia respirar melhor, mas a agenda pesava com compromissos antigos. Escreveu uma mensagem para Gennady, agradecendo a escuta e a calma. Disse que precisava proteger o processo da irmã antes de qualquer travessia, e que, por hora, o amor ficaria guardado em gaveta limpa e nomeado com respeito. No hospital, a médica falou de uma fila que poderia andar um pouco antes. Havia chance de antecipar a cirurgia se surgisse doação específica e criteriosa. Vera assentiu com atenção, zelando para que nenhum atalho viesse com coleira. Prometeu articular discretamente, usando o projeto de retratos e recibos claros. Guardou o plano num caderno de capa dura, junto do panfleto dobrado de sempre. O marido propôs um circuito de jantares para celebrar a nova fase da família. Queria fotos, entrevistas e uma narrativa de superação com brilho na borda. Vera sugeriu reduzir aparições e concentrar energia na logística de Lena. Ele sorriu com canto de cálculo, lembrando custos de reputação e de silêncio. Ela respondeu com firmeza que não venderia a dor por parágrafos em colunas sociais. À tarde, Gennady enviou uma única linha. "Estarei onde a verdade couber." Vera leu devagar e sentiu o peso doce de não ser pressionada por promessas. Guardou o celular e voltou às planilhas, como quem afia um remo antes da correnteza. A decisão de adiar não era recuo, mas forma madura de preservar caminhos. Entre amor e pressa, escolheu amor e tempo, para que o passo não ferisse o próprio passo. No centro comunitário, Turnos seguia reunindo histórias que pagam a conta invisível. Vera coordenou contatos sem aparecer,
deixando o trabalho ocupar a moldura. Recebeu relatórios, assinou ofícios, arquivou cada recibo com calma meticulosa. Descobriu alegria pequena em estar ao serviço do que beneficia sem holofote. E sentiu que o futuro cabe melhor quando não precisa de trombeta para existir. Numa visita à tia-avó, recolheu mais fotos amarelando em latas de biscoito. Viu crianças sorrirem sem saber que carregavam malas que não eram delas. Prometeu a si mesma ensinar a Lena que culpa alheia não paga remédios. Separou 2 imagens para a cabeceira, como antídoto contra o esquecimento. E saiu dali com passos que não pediam licença a fantasmas sem assinatura. O marido percebeu o recolhimento de Vera e interpretou como obediência. Atribuiu o silêncio dela ao sucesso de seu método e à força dos seus números. Escreveu um discurso sobre família exemplar que supera obstáculos com disciplina. Vera não debateu, mas recolheu palavras para uma conversa que viria com data. Guardou sua voz como quem protege brasa de vento excessivo até a hora certa. À noite, Lena pediu para ver o mar em algum vídeo antigo de celular. Vera encostou a testa na dela e disse que a maré já sussurra promessas próximas. Contou de doações, de retratos, de gente que ajuda sem exigir retrato junto. Lena riu curto, com luz nos olhos, perguntando se a ponte já estava inteira. Vera respondeu que a ponte aprende e que ninguém cairia dela se andasse junto. Em casa, Vera escreveu uma carta que não enviou a ninguém específico. Nela, agradeceu à avó por ter escolhido a vida mesmo entre pedras e marés. Disse ao avô que agora sabiam falar em voz alta sem ferir o que ainda cura. Prometeu à própria menina interna que a alma não seria moeda em mercado. Dobrou o papel 5 vezes e o colocou ao lado da fotografia do riso. Antes de dormir, abriu a janela para à noite fazer revisão de arestas. Imaginou o futuro como uma sala onde cadeiras têm nomes e histórias sentadas. Viu Gennady do lado de fora, não por exclusão, mas por respeito ao processo. Viu o marido atrás de uma mesa, recebendo a notícia de que controle não é afeto. E adormeceu com o coração acordado, treinando passos para depois da travessia. De madrugada, a febre de Lena subiu e desceu como maré teimosa. Vera apertou a campainha e a equipe veio com precisão de concerto afinado. A médica falou baixo, pediu exames, ajustou medicação como quem borda água. Disse que a janela ideal poderia abrir-se em poucos dias, se tudo cooperasse. Vera segurou as mãos da irmã e rezou sem palavras, porque algumas preces são respiração. No amanhecer, Lena pediu papel e caneta com o humor de quem sabe sorrir. Escreveu um bilhete torto dizendo: "Me prometa que vai viver sem esconderijos." Pediu que Vera não trocasse o coração por uma etiqueta que não aquece. Disse que o mar também é remédio e que ela o quer como alta oficial. Vera leu e chorou, não de desespero, mas de reconhecimento que chama pelo nome. A facilitadora da constelação enviou uma mensagem breve e sem solenidades. Quando o amor encontra lugar, o dinheiro pode trabalhar sem ser carrasco. Vera sentiu a frase sentar-se ao lado da cama como uma visita boa. Não era instrução mágica, era responsabilidade sem grilhões e sem chantagens. Respirou fundo e decidiu mover as peças com a ética que aprendeu chorando. Chamou Gennady para um café rápido no saguão, entre exames e horários. Ele chegou com olhos claros de quem sabe ficar ao lado e não à frente. Vera contou do bilhete, do avanço pequeno, da janela que talvez se abrisse. Disse que aceitaria toda a ajuda que viesse limpa, documentada e sem holofote. Gennady assentiu, oferecendo mãos e não manchetes, recibos e não sussurros. Juntos, ligaram para o centro comunitário e ativaram a etapa 2 de turnos. Uma roda de retratos seria leiloada com catálogo simples e lista pública. Gente comum doou fotos, molduras, horas, transporte e algum pão. A notícia correu sem glamour, mas com a força dos bairros que se reconhecem. Vera sentiu que o chamado da alma tem som de passos em calçadas conhecidas. À tarde, o marido apareceu com um contrato polido e prazos apertados. Ofereceu custear tudo em troca de exclusividade na narrativa e imagens oficiais. Vera respirou e agradeceu, mas recusou a cláusula que vendia a intimidade. Propôs a alternativa: contribuição sem contrapartida midiática e auditoria aberta. Ele franziu o senho, achou ingênuo, mas percebeu que não quebraria aquela rocha. No quarto, Lena riu da cara de contrariado que o mundo faz diante da verdade. "Você está diferente", disse. Parece que a casa por dentro arrumou os móveis. Vera contou da avó, do avô, da cadeira vazia que agora tem nome e flor. Disse que não prometia perfeição, mas prometia coerência até quando doer. Lena fechou os olhos e descansou como quem confia numa capitã com mapa. Ao entardecer, a médica confirmou.
A vaga para a cirurgia surgira no calendário. Solicitou confirmação imediata, documentos, sangue compatível e muita calma. Vera assinou com mãos firmes, lembrando de cada moeda do pote de vidro antigo. Ligou para o centro e autorizou a doação a ser transferida com recibo e carimbo. O chamado da alma, enfim, ganhava ponte prática, madeira, cabos e travessia. À noite, Vera escreveu 2 mensagens que mudariam a arquitetura dos dias. Para Gennady, disse: "Depois da cirurgia, conversamos com o tempo ao nosso favor." Para o marido, escreveu: "A vida segue, mas eu seguirei sem mentir comigo." Guardou o telefone e encostou a cabeça no vidro, sentindo a cidade respirar. Amanhã traria bisturis, luvas e coragem, e a alma já estava de pé para receber. Antes de dormir, a irmã puxou a mão de Vera e beijou-lhe o dorso com carinho. Sussurrou: "Não repita a avó. Dance seu próprio compasso e deixe que eu dance o meu." Vera fechou os olhos e viu a ponte inteira, com sol nas tábuas e vento favorável. Não havia euforia, havia chão, equipe pronta, papéis prontos, cofres honestos. E o chamado da alma, agora, tinha endereço, hora marcada e uma sala acesa por dentro. O e-mail chegou cedo, com assuntos simples e promessas sem glitter. Uma fundação estrangeira queria financiar um ciclo de retratos de trabalhadores. Pediram que Gennady viajasse pouco e observasse muito, com ética assinada. Ele topou se houvesse cláusula social, recibos claros e 0 tapete vermelho. A resposta foi um sim, sóbrio, que cheirava a papel timbrado e responsabilidade. Chamou o projeto de Turnos, Mãos que Sustentam o Amanhã. Fotografaria padeiros, costureiras, garis e instrumentadores do hospital público. Cada cópia numerada seria vendida com contrato e trilha de auditoria. O lucro iria direto para o fundo cirúrgico, sem atalhos de vaidade. O resto bancaria custos e aulas para jovens que querem aprender a ver. Ele reuniu ex-alunos no centro comunitário e desenhou o mapa do trabalho. Falou de consentimento, de não explorar dor, de dar retorno à comunidade. Propôs oficinas onde retratados também virassem retratistas de si mesmos. Todos concordaram porque dignidade é a melhor luz que existe. E a cidade, enfim, pareceu acender por dentro sem pedir manchete. À tarde, Gennady passou no hospital com pasta, planilhas e calma. Apresentou o contrato, a rota do dinheiro e o mecanismo de prestação de contas. A administração sorriu surpresa com a raridade da transparência. Criaram um código específico para a cirurgia de Lena e custos de UTI. Um número que não dependia de humor, capa social ou jantar de gala. Vera recebeu a notícia num banco do corredor onde o sol chega cansado. Ele disse: "Não é favor, é correção de fluxo. É ponte feita com madeira honesta." Ela pediu que nunca virasse arma nem moeda de chantagem implícita. Gennady concordou, jurando por sua câmera e pelos turnos que o acordaram. A conversa ficou grande e simples, como quem aprende a dizer obrigado sem dívida. As primeiras sessões aconteceram em cozinhas que amanhecem antes do dia. Mãos enfarinhadas riam tímidas, e o obturador agradecia sem barulho. Retratos eram acompanhados de nomes, datas e um café que aquecia a verdade. Os modelos recebiam cópias, transporte e a certeza de que não eram vitrine. Vera, discreta, organizava autorizações e guardava recibos em pastas vivas. Uma revista tentou comprar a história com adjetivos que cheiram a perfume caro. Gennady disse não, oferecendo apenas números e horários de retirada. Preferiu que as fotos falassem a língua da utilidade, não do ornamento. A fundação estranhou, mas aceitou o contrato sem fogos de artifício. E o silêncio ético virou aliado, não ausência. No laboratório, as folhas secavam penduradas como roupa limpa em varal. Ele olhava cada rosto como quem recebe um conselho que não está em livro. Pensou no avô ausente e na linha de homens que calavam o essencial. Decidiu romper a costura antiga com um trabalho que aguenta a pergunta. E assinou no verso, para que a ponte não dependa de aplauso. No fim de semana, levou o primeiro lote de vendas à tesouraria do hospital. Carimbos bateram como tambores de um povo que volta a se ouvir. O valor cobria material, especialistas e dias extras de recuperação. Vera chorou em silêncio, e Lena sorriu com um canto de esperança. A ponte ganhou tábuas novas, com parafusos que não soltam sob chuva. Antes de partir, Gennady encontrou Lena e pediu licença ao olhar dela. Disse que não era herói. Era parte de um turno que começou atrasado. Lena brincou que ele estava aprendendo a fotografar a própria consciência. Vera segurou a mão dele por um segundo que valia uma sala inteira. E a tarde ficou do tamanho exato de um agradecimento sem pose. Na segunda-feira, relatórios discretos pousaram na mesa de Mogno.
O marido leu sobre doações, contratos e um fotógrafo que evitava holofotes. Um assessor sugeriu que a história rendia manchetes se houvesse exclusividade. Outro disse que o doador parecia ser o antigo namorado de Vera. O ar da sala mudou de temperatura como metal em água fria. À noite, ele apareceu no hospital com ternos e perguntas fechadas. Mostrou um dossiê de recortes e depósitos com carimbos inquestionáveis. Perguntou a Vera se aquilo era parte de um roteiro sentimental e avisou que poderia reavaliar compromissos se a narrativa saísse do controle. Vera respirou fundo e respondeu com uma dignidade que não precisa gritar. Disse que as doações eram legais, auditadas e públicas no que importava. Que a cirurgia de Lena não seria moeda para entrevistas nem vitrine de casamento. Que gratidão não inclui coleira e respeito não pede recibo de obediência. Ele sorriu estreito, falando de imagem, riscos e coerência com o topo. Vera olhou a janela e lembrou que o topo não cura febre, nem costura ferida. No dia seguinte, o marido ligou para a fundação com voz de dono da pauta. Sugeriu parceria, logo, backdrop e discurso alinhado à família exemplar. Recebeu um não, educado, citando cláusulas de silêncio e de ética. Irritado, tentou influenciar a administração do hospital com promessas e prazos. Ouviu que o dinheiro tinha destino selado e que a fila obedecia documento, não rosto. De volta à suíte, ele anunciou que cortaria cartões e acessos paralelos. Vera respondeu que já havia custeio suficiente para o ciclo crítico. Disse que ficaria no hospital até depois do pós-operatório imediato. Que qualquer retaliação ao tratamento seria registrada e levada adiante. A palavra adiante soou como um corredor que ele não conseguia bloquear. Nessa noite, Galina trouxe sopa e ficou sentada sem opinião enfeitada. A governanta disse que certas casas desabam quando a verdade abre janelas. Vera agradeceu a companhia que não pede roteiro nem contrapartida. Escreveu no caderno: ajuda que prende não é ajuda, é cenário. Fechou a capa com a certeza de quem sabe onde está o próprio norte. O marido voltou com 2 advogados e uma proposta de acordo midiático. Ofereceu custear centros de reabilitação em troca de uma coletiva exclusiva. Vera recusou com calma, citando a constelação e o lugar devido de cada coisa. Disse que honrava o apoio, mas não negociaria sua alma em praça pública. Os advogados recolheram pastas, sem saber onde encaixar aquela gramática. A discussão cresceu até o corredor, chamando olhares que não queriam espetáculo. Um segurança aproximou-se como quem previne que o vidro vire chuva. Vera pediu respeito ao ambiente e ao descanso de quem luta por fôlego. O marido entendeu que não ganharia ali e apagou o incêndio com soberba. Saiu dizendo que a conta viria, como quem confunde amor com planilha. Sozinha com Lena, Vera sentiu o corpo inteiro alinhar espinha e horizonte. Ligou para a tesouraria e confirmou os próximos passos do custeio. Enviou mensagem a Gennady. Sigo firme, sem atalhos e sem esconderijo. Ele respondeu: estou ao do lado de fora do vidro, pronto para o que vier. E a noite terminou com coragem em vigília, guardando a sala como quem guarda um farol. A madrugada trouxe um silêncio diferente, feito de passos que ensaiam partida. Vera olhou a cidade do alto e percebeu que os vidros não aquecem espinhas. Pensou na cirurgia marcada, na fila ética, no dinheiro com recibo e verdade. Pensou no marido e no contrato social que veste coleiras invisíveis e caras. No meio, havia um coração que já não aceitava viver com o freio puxado. No hospital, a médica revisou protocolos com precisão que conforta almas cansadas. Falou de riscos calculados, equipes alinhadas e margens de segurança honestas. Vera respirou fundo e agradeceu por uma ciência que não negocia com vitrines. Segurou a mão de Lena e sentiu que a coragem tem temperatura de corpo. Prometeu ficar inteira, mesmo que o mundo tentasse desmontá-la por dentro. O marido ligou com voz de ata, cobrando presença em um jantar decisivo para a imagem. Disse que a imprensa perguntava de histórias paralelas e tremores reputacionais. Vera respondeu que prioridade tem nome e leito, e que nenhum flash salva pulmões. Ele insistiu, lembrando custos, vantagens e a necessidade de coerência narrativa. Ela desligou com gentileza firme, descobrindo que cuidado também sabe dizer não. No corredor, Galina trouxe café forte e um abraço que não pede justificativas. Disse que mulheres de sua família aprenderam a ficar de pé quando a mesa cai. Vera sorriu, reconhecendo na governanta um tipo de parentesco sem sobrenome. Juntas, organizaram documentos, listas, autorizações e pequenos antídotos contra o caos. A ordem possível acalmou o chão sob os pés, como quem estende um tapete de verdade. Gennady enviou apenas uma linha que cabia inteira no bolso do jaleco.
Se você tremer, eu fico firme. Se ficar firme, eu celebro em silêncio. Vera leu e guardou, porque certas forças trabalham melhor quando ninguém vê. Lembrou que amor sem pressa não pesa, e presença sem barulho não se cobra. A coragem cresceu do tamanho exato do gesto que não pede aplauso. À tarde, a fundação confirmou a segunda parcela, com carimbo e trilha verificável. O hospital registrou entrada, alocação, códigos e nomes de quem responde. Tudo seguiu o caminho simples e difícil das coisas certas, sem espetáculo. Vera sentiu que a ponte já suportava passos maiores do que os de ontem. O medo, vendo-se visto, encolheu alguns centímetros e pediu lugar na mala. O marido apareceu no saguão com 2 seguranças e uma pasta de clausulados. Quis revisar alçadas conjugais, sugerindo que Vera assinasse um aditivo urgente. Ela recusou com educação que não treme, citando autonomia e limites claros. Ele ameaçou retirar todo o apoio. Afinal, ninguém morde a mão que alimenta. Vera respondeu que fome é coisa séria demais para confundir com algemas. Depois, sentou-se com a facilitadora para uma conversa breve e necessária. Falou do medo que acorda junto, do nó na garganta e do eco das mulheres antigas. Ouviu que coragem não é ausência de tremor. É passo inteiro apesar do tremor. Aprendeu uma pequena frase âncora. Eu escolho a vida sem vender a alma. Repetiu baixinho até a espinha entender o recado e endireitar-se por conta própria. À noite, Lena pediu para ouvir o mar gravado no celular de Gennady. As ondas pareciam costurar as margens do dia com linha de sal e descanso. Vera chorou sem desabar, porque agora chorar não era desmanchar, era lavar. Prometeu que amanhã assinaria aquilo que a própria dignidade lhe oferecia, e que, doa a quem doer, ninguém viveria algemado para garantir respirações. A cidade apagou luzes e manteve acesa a da UTI, como lampejo teimoso de farol. Vera caminhou até a janela do corredor e viu a própria sombra caber no chão. Pensou no avô que saiu calado e na avó que calou saindo por dentro. Ela não. Ficaria inteira por fora e por dentro, sem esconderijos herdados. E entrou na madrugada sabendo que coragem é disciplina, e disciplina, amor. O dia começou com papéis que pesam menos que uma escolha, mas decidem destinos. Vera separou documentos, aliança, chaves e o envelope das cartas aos ancestrais. O elevador desceu firme, como se entendesse que algumas viagens são atos fundadores. Na portaria, assinou o livro com calma e deixou instruções sobre sua saída justa. A dignidade coube inteira na bolsa pequena, entre retratos e fôlego novo. Chegou em casa e anunciou ao marido, sem trombeta, nem suspense teatral. Disse que o casamento, como estava, não tinha mais lugar onde caber sem mentira. Agradeceu o que foi apoio e devolveu o que sempre foi controle disfarçado. Comunicou a separação, a permanência no hospital e o plano financeiro transparente. Ele riu curto, confundindo coragem com ingratidão, e prometeu consequências. Vieram ameaças de cortar acessos, apagar favores e reescrever versões públicas. Vera mostrou recibos, contratos, códigos e o caminho auditado do custeio. Disse que a cirurgia não dependia mais do humor de ninguém, apenas de médicos. Que ela também não dependia de coleiras, apenas de compromissos assumidos. O marido percebeu que o tabuleiro perdera a casa que julgava dominar. Os advogados chegaram com propostas que brilhavam como anzóis bem polidos. Falaram de apartamento, carros, doações, em nome da família, e entrevistas coreografadas. Vera recusou cada laço que viesse com um nó no pescoço da própria história. Propôs acordo limpo, respeito às decisões médicas e silêncio sobre intimidades. Eles saíram confusos porque não sabiam precificar aquilo que não tem preço. Galina ajudou a encaixotar o pouco que é muito. Livros, fotos, cadernos, o riso guardado. A governanta disse que portas que se fecham com verdade deixam janelas respirando. Vera agradeceu com um abraço longo, desses que passam recibo de humanidade. Deixou bilhetes à equipe, instruções a respeito de roupas de Lena e cuidados simples. Fechou a porta com um clique que soou mais como abertura do que como fim. No saguão, o marido tentou a última cartada. A cidade vai falar, e alto. Vera respondeu que a cidade fala de tudo, mas não opera corações no centro cirúrgico. Disse que preferia ser assunto de si mesma do que personagem de vitrine alheia. Ele chamou isso de imprudência. Ela chamou de ética aplicada à própria vida. E atravessou a calçada como quem aprende para sempre a andar em chão próprio. Gennady a esperava do outro lado da rua, mantendo distância de respeito. Não abriu os braços, não ofereceu atalho, apenas presença disponível. Vera caminhou até ele com passos de quem escolheu e sustentará a escolha.
disse. Não estou te escolhendo contra ninguém. Estou me escolhendo comigo. Ele respondeu. Então estaremos nós, quando você quiser, no tempo que couber. Foram ao hospital levar documentos e um par de chinelos para Lena sorrir. A tesouraria confirmou depósitos. A médica revisou protocolos e o dia andou certo. Vera comunicou formalmente sua separação e seu plano de permanência na ala. Recebeu apoio discreto de quem reconhece coragem sem precisar de legenda. Tudo ficou no lugar, porque o lugar certo é aquele onde a verdade planta raiz. À noite, mensagens inundaram a tela com julgamentos embalados em retórica. Vera desligou o telefone e acendeu uma pequena vela por dentro do peito. Escreveu no caderno. Não devo explicações à vitrine, apenas aos envolvidos. Rezou do seu jeito pelos que falam alto para abafar o próprio medo. E dormiu no sofá do quarto, com a cabeça na beirada do futuro que escolheu. No primeiro horário, assinou o último termo e entregou a aliança na caixa. Pediu que aguardassem até o advogado marcar o destino burocrático dela. Abraçou Galina, agradeceu a equipe, avisou a administração que ficaria em vigília. Gennady trouxe chá e silêncio, que às vezes é tudo que um coração aguenta. Vera bebeu devagar, sentindo o sabor de uma vida que, enfim, fala a sua língua. Quando a madrugada chegou, a cidade parecia ouvir junto o coração de duas irmãs. Vera segurou a mão de Lena e sentiu que o pulso encontrava o compasso certo. Sussurrou que a ponte estava pronta e que o mar já molhava a sola dos pés. Prometeu estar ali, inteira, enquanto bisturis e mãos treinadas faziam a sua parte. E adormeceu por minutos, sabendo que escolher também é permitir que a vida trabalhe. O amanhecer chegou com listas de checagem e mãos que sabem o que fazem. Vera assinou os últimos termos com a calma que vem depois do choro certo. Lena foi conduzida em maca clara, cobertor leve e olhos confiantes. A equipe sorriu com precisão humana, preparando bisturis como quem reza. Gennady ficou ao lado, oferecendo o silêncio que sustenta a coluna. No corredor, o relógio andava em passos que aprendem montanha. Vera abriu a bolsa e tirou as cartas aos avós, dobradas em cuidado. Sussurrou. Eu vejo vocês, devolvendo pesos que não são de agora. Prometeu viver sem esconderijos, por si, por Lena e por quem veio antes. Guardou o papel, como quem recolhe velas após acender a manhã. A médica apareceu com olhos focados e voz que não vem de suspense. Disse que a primeira hora havia corrido como um ensaio que respeita o palco. Falou de parâmetros estáveis, de equipe afiada e respirações guiadas. Vera assentiu, sentindo a coragem ocupar as costelas com firmeza. Gennady apertou-lhe o ombro, lembrando que presença também é verbo. O tempo fez barulho de máquina de café e passos treinados. No caderno, Vera escreveu "A ponte suporta" e corrigiu sorrindo o espaço. Riu do próprio nervosismo, porque rir também é ajustar parafusos internos. Lembrou-se da promessa do mar, da moldura barata, do futuro com sal, e respirou como quem dá à vida a chance de trabalhar sem plateia. Uma enfermeira avisou que houve uma pequena instabilidade na pressão. A palavra instabilidade atravessou o peito e sentou-se sem pedir licença. Vera repetiu a frase âncora. Eu escolho a vida sem vender a alma. Gennady chamou por 5 minutos de silêncio, inteiro e presente. O corredor ficou do tamanho exato de um coração em aprendizado. A equipe ajustou doses, reposicionou mãos, redesenhou caminhos delicados. A médica reapareceu com a serenidade de quem conhece tempestades. Disse que a curva retornara ao trilho e que seguiam para a etapa final. Vera chorou em pé, sem desabar, como árvore que aceita vento e raiz. Gennady sorriu curto, com gratidão que sabe andar sem fogos. Horas depois, a porta giratória trouxe alívio em jaleco e máscara baixa. Correu bem, disse a médica. A cirurgia foi um sucesso completo e limpo. Explicou próximos passos, cuidados, medicações e o mapa da recuperação. Vera abraçou o ar, a parede, o mundo, e depois abraçou quem cabia. Gennady conteve as lágrimas, porque a alegria também sabe ser discreta. Lena acordou na sala de recuperação com olhos de água doce. Tentou falar e saiu um mar que coube inteiro em uma sílaba. Vera mostrou a moldura e prometeu areia, sol e vento que canta. A mão de Lena apertou a de Vera, confirmando o contrato de vida. Houve silêncio bonito, do tipo que assina papéis invisíveis. O marido recebeu a notícia por mensagem oficial, curta e correta. Respondeu com um "que bom", polido e útil, sem anexos de chantagem. Não houve flores nem fotógrafos, e isso foi um presente inesperado. Vera sentiu que algumas batalhas vencem quando ninguém percebe barulho. E seguiu em frente, mantendo o eixo apontado para um horizonte limpo.
No centro comunitário, Turnos virou alegria que paga contas com dignidade. Gente comum celebrou nomes na lista, recibos, datas e pequenos brindes. A fundação confirmou continuidade, exigindo apenas o que já era certo. Gennady agradeceu os retratados, devolvendo cópias, histórias e respeito. Vera sorriu, entendendo que esperança é ponte com parafusos contados. À noite, o corredor do hospital parecia um rio quieto depois da chuva. Vera e Gennady ficaram na janela, olhando as luzes como quem olha estrelas. Ela encostou a cabeça no ombro dele e permitiu um descanso merecido. Um beijo nasceu lento, com licença e futuro, sem medo de nomes. A vida disse sim baixinho, e a madrugada assinou embaixo com cuidado. 3 semanas depois, o mar coube no roteiro com alta médica e risos. Vera empurrou a cadeira de rodas na passarela de madeira clara. Lena respirou o sal, como quem recolhe vida em conchas largas. Gennady trouxe uma manta, um chá quente e uma câmera humilde. O vento escreveu voltas novas no cabelo das 2 irmãs. Na areia fizeram a foto que prometera caber na moldura antiga. Lena ficou de pé por instantes, amparada por braços e horizonte. O obturador agradeceu a coragem que não exige legenda grandiosa. Vera chorou rindo, como quem devolve ao corpo a casa por dentro. O mar respondeu com ondas que entendem contratos de recomeço. A separação avançou no papel, com respeito e sem escândalo. Vera assinou termos enxutos, guardou sua parte e sua voz inteira. Decidiu coordenar um programa de apoio a familiares no hospital. Organizou oficinas de constelação, escuta e finanças transparentes. Fez da própria travessia um mapa que outro pé pode usar. Turnos ganhou nova sala, pequena, com paredes que sabem ouvir. Ex-alunos viraram parceiros e professores multiplicando cuidado. Cada retrato financiou não só contas, mas também cursos e futuro. Gennady assumiu que sua melhor obra era a que voltava para casa. E levou esse credo no bolso, junto do silêncio que aprendeu. Na constelação de retorno, Vera colocou flores na cadeira do avô. Agradeceu à avó pela vida mantida mesmo com o coração rachado. Disse, agora eu escolho e arco, sem esconderijos e sem pendores. A facilitadora sorriu, vendo o campo alinhar passos e respirações. O corpo de Vera ficou inteiro, como o chão depois de enchente que baixa. Numa tarde de luz morna, Gennady trouxe um anel simples de prata. Pediu para ser companheiro de caminho, sem vitrines e com verdade. Falou de casas com janelas abertas, do mar aos domingos e pão cedo. Vera disse sim com lágrimas tranquilas e riso que conhece travessias. Beijaram-se como quem sela contratos que não precisam de advogado. Celebraram no centro comunitário, com sopa, pão e música de vizinhos. Nada de tapete, muito de abraço, nomes, histórias e passos aprendidos. Lena dançou devagar, rindo de si e da vida que volta por teimosia. Galina discursou 3 frases e uma bênção, simples e fundadora. As paredes guardaram ecos bons, que aquecem quando o inverno volta. Vera e Gennady montaram um estúdio pequeno perto do hospital. Retratos contavam mãos, pontes, curas e o cotidiano que sustenta mundos. Na parede, a primeira foto de Vera segurando o próprio riso sorria. Ao lado, a moldura da praia lembrava que promessas cumpridas curam. E a porta ficava aberta, como farol para quem chega cansado. Um dia, o ex-marido enviou um bilhete seco, sem verniz nem ameaça. Reconheceu a firmeza dela e ofereceu cooperação silenciosa em projetos. Vera respondeu com educação que cabe em página única e limpa. Aceitou o que serve, recusou o que pesa e seguiu seu compasso. Alguns finais felizes sabem ser adultos, e esse aprendeu a ser. No cair da tarde, foram a ponte onde tudo começou a mudar de lugar. O vento trouxe memórias sem algemas, apenas história que aprendeu. Vera olhou o rio e entendeu que agora atravessa por dentro e por fora. Gennady apertou-lhe a mão e o mundo coube inteiro naquela linha. Somos ponte, disse ela, e a vida, enfim, quer passar por nós. Obrigada por assistir o vídeo. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Venha acompanhar mais histórias como essa, onde o amor vence sem atalhos e a esperança encontra endereço.